O frio estava forte demais, mesmo para o final de novembro. Acordei com a dor nas articulações, que se tornará uma companheira cada vez mais familiar ao longo dos anos. Nesses momentos, a ausência de Edith era especialmente intensa. Ela sempre sentia quando eu estava com dor e me trazia uma xícara de chá quente com gengibre e mel, mesmo que eu não dissesse nada. Agora, eu olhava para o teto em silêncio, ouvindo o tic-tac do velho relógio da sala. Fazia 2 anos e 3 meses que eu não ficava sozinha em casa. A casa que Edith e eu havíamos comprado quase 50 anos atrás, quando nos mudamos para Wallingford. Foi onde nossa única filha, Beatrice, nasceu e cresceu. Ela guardava as memórias de nossas vidas inteiras. Cada rachadura na parede, cada tábua do assoalho rangendo, tudo tinha uma história. Levantei-me com dificuldade da cama e fui até a cozinha. Meu ritual matinal não mudou: café, torrada, comprimidos para tomar antes das refeições. O médico havia prescrito para minha pressão arterial, mas eu duvidava que fizessem muito bem. Aos 78 anos, é difícil consertar qualquer coisa. Olhei pela janela para o meu pequeno, mais arrumado, quintal. O bordo que Edith e eu plantamos no ano em que nos casamos tinha perdido quase todas as folhas. Ainda bem que eu as tirei antes da geada. Um menino vizinho, Peter, me ajudou com ele por $10 e uma torta que fiz com a receita da Edith. Cozinhar se tornou minha salvação depois que ela foi embora. Eu nunca tinha ficado no fogão antes, Edith não me deixava entrar na cozinha dela. Agora, cada nova receita que eu aprendia parecia uma pequena vitória sobre a solidão. Ao terminar meu café, olhei para a foto da Beatrice na cômoda. Ela mostrava com uns 5 anos, sorrindo, exibindo a falta dos dentes da frente. Naquela época, ela adorava subir no meu colo e me pedir para contar outra história sobre a princesa Beth, uma personagem que eu havia inventado especialmente para ela. Onde está aquela garotinha agora? A última vez que a vi foi há 6 meses, no aniversário dela. Todd, seu marido, mal me cumprimentou com um aceno de cabeça, e seus netos, Abigail e Pierce, passaram a noite inteira olhando para os celulares. Beatrice foi educada, mas fria. Era como se estivesse cumprindo seu dever ao me convidar, em vez de realmente querer me ver. A conversa não correu bem, e eu saí mais cedo do que planejava, alegando cansaço. Após a morte de Edith, tudo mudou. Sua casa ancestral em Providence, herdada de seus pais, teve que ser vendida. Eu não podia ficar com 2 casas e pagar os impostos. Edith ficou com aquela casa para Beatrice. Mas quando ela se casou com Todd, eles compraram a sua própria em Wallingford, maior e mais moderna. A venda rendeu uma quantia considerável de dinheiro, quase $350 mil. O dinheiro estava parado numa conta. Eu mal o gastava, vivendo da minha aposentadoria e das minhas economias. Eu sabia que Beatrice e, principalmente, Todd contavam com esses fundos. Todd trabalhava para uma seguradora, mas as coisas não estavam indo muito bem nos últimos anos. Eles tinham feito uma hipoteca alta e mandado os filhos para uma escola particular. Beatrice tinha insinuado algumas vezes que eles estavam com dificuldades com as prestações, mas eu fingia não entender. Aquele dinheiro era a última coisa que restava para Edith, e eu não queria me desfazer dele. Meu telefone tocou inesperadamente alto, me fazendo estremecer. Era Beatrice, o que era raro. Geralmente, conversávamos por iniciativa minha, e não com muita frequência. Oi, papai, disse ela, soando estranhamente afetuosa. Como vai? Devagar, respondi. Meus joelhos estão um pouco doloridos, mas é normal. Escute, eu tenho uma ideia, ela continuou sem muito interesse nos meus joelhos. O dia de ação de graças está chegando. Decidimos fazer um grande jantar. O Todd convidou os colegas do trabalho, e eu convidei algumas amigas com seus maridos. Por que você não vem? As crianças vão adorar. Fiquei em silêncio por um momento, considerando a sugestão dela. Eu costumava passar o dia de ação de graças sozinha depois que Edith morreu. Ano passado, pedi um peru em um restaurante e comi com purê de batatas congelado e bourbon. Foi deprimente. Pai, você está aí? Perguntou Beatrice, impaciente. Desculpa. Eu estava pensando. Claro que vou. Obrigada pelo convite. Que ótimo, percebi o alívio em sua voz. Venha na quinta às 16 horas.
Estamos combinando o jantar para as 18 horas. Depois do telefonema, fiquei sentado olhando para o vazio por um longo tempo. O convite foi uma surpresa. Talvez Beatrice tivesse decidido consertar o relacionamento. Estávamos separados há anos. Depois da morte de Edith, eu me retraí, e Beatrice estava ocupada demais com a família. Ou talvez ela estivesse apenas envergonhada por seu pai idoso passar o feriado sozinho. Quaisquer que fossem seus motivos, senti uma onda de esperança. Talvez nem tudo estivesse perdido e pudéssemos reconstruir o que um dia existiu entre nós. Lembrei-me da pequena Beatrice correndo em minha direção quando eu chegava do trabalho, de como construímos casas de passarinho juntas para o quintal, de como eu a ensinei a andar de bicicleta. Tudo mudou quando ela foi para a faculdade. Edith ficou doente pela primeira vez, e Beatrice, em vez de nos apoiar, parecia distante. Talvez fosse difícil para ela ver a mãe doente. Talvez ela tivesse medo de perdê-la. Eu nunca perguntei. E então ela conheceu Todd, se casou, teve filhos, e nossos encontros se tornaram ainda mais esporádicos e formais. A ideia de uma possível reconciliação aqueceu meu coração. Decidi que deveria me preparar para a visita, renovar meu guarda-roupa, comprar presentes para meus netos e talvez até cortar o cabelo. O velho barbeiro, Joe, ainda tinha sua pequena barbearia na rua Maple. No dia seguinte, fui ao shopping. Os anos estavam me cobrando seu preço, e fazer compras estava mais difícil do que antes. Minhas pernas estavam ficando cansadas rapidamente, e as luzes fortes e o barulho estavam me dando dor de cabeça. Mas eu estava determinada a encontrar o presente perfeito. Para Abigail, que estava fazendo 15 anos, escolhi uma pulseira de prata com um pequeno pingente em forma de livro. Beatrice havia mencionado uma vez que sua filha era apaixonada por leitura. Para Pierce, de 13 anos, comprei um kit de aeromodelo, do tipo que ele e eu costumávamos construir juntos quando ele era mais novo e ainda tinha interesse em sair comigo. Espero que essa referência nostálgica nos ajude a encontrar um ponto em comum. Na seção de roupas masculinas, escolhi um suéter e uma calça novos. A vendedora, uma mulher mais ou menos da minha idade, me ajudou com o tamanho e a cor. O bordô vai realçar seus olhos perfeitamente, disse ela com um sorriso que me lembrou da Edith. Agradeci e corri para a saída, sentindo um nó na garganta que não pedi. Em casa, embrulhei cuidadosamente os presentes em papel de presente com imagens de perus e folhas de bordo. Meus dedos não são tão habilidosos quanto antes, e o processo demorou mais do que eu esperava, mas o resultado valeu a pena. As sacolas ficaram elegantes e festivas. A semana anterior ao Dia de Ação de Graças se arrastou por um tempo terrivelmente longo. Reli várias vezes a receita da torta de maçã que eu ia assar e levar para o jantar. Edith sempre fazia para os feriados, e todos adoravam. Eu esperava que Beatrice apreciasse o gesto. Na noite anterior à viagem, mal dormi. Rolei na cama, imaginando como seria. Imaginei o abraço caloroso de Beatrice, os sorrisos dos netos, até o aperto de mão discreto, mais respeitoso, de Todd. Sonhei com conversas casuais à mesa, com Beatrice me pedindo para contar histórias da sua infância e meus netos ouvindo com interesse, sobre como todos nós jogaríamos jogos de tabuleiro juntos depois do jantar, como nos velhos tempos. De manhã, acordei mais cedo do que de costume, tomei um banho demorado, fiz a barba com cuidado e vesti roupas novas. Assando a torta, segui a receita com a precisão de um cirurgião, medindo os ingredientes até a grama, cronometrando-os até o segundo. O cheiro de canela e maçãs assadas enchia a casa, trazendo de volta lembranças das férias em que Edith ainda estava viva e Beatrice era uma garotinha, aguardando ansiosamente a sobremesa. Depois de embrulhar a torta fria, coloquei os presentes no porta-malas do meu velho Chevy e peguei a estrada. A casa da Beatrice ficava a 30 minutos da minha, em um bairro mais nobre de Wallingford. Uma típica casa suburbana, com gramado bem cuidado e garagem para 2 carros. Grande demais para uma família de 4 pessoas, na minha opinião, mas eles estavam sempre querendo impressionar. Na saída, liguei o rádio. Uma música dos anos 60 estava tocando, e me peguei cantando junto. Meu humor estava melhor. Nos longos meses em que fiquei sozinho, eu quase tinha me esquecido de como era ansiar por algo. Estacionando em frente à casa da minha filha, respirei fundo. Vai ficar tudo bem, disse a mim mesma.
E com esse pensamento em mãos, segurando uma torta e sacolas de presentes, fui em direção à porta da frente, na esperança de que este dia de ação de graças fosse o início de um novo capítulo em nosso relacionamento. A porta se abriu antes que eu pudesse tocar a campainha. Beatrice estava parada na soleira, usando um elegante vestido azul marinho. Seu cabelo escuro estava preso em um coque impecável, e um sorriso que não alcançava seus olhos brincava em seu rosto. Papai, você chegou, disse ela em um tom como se não esperasse que eu realmente aparecesse. Entre. Estão todos se arrumando. Cruzei a porta, equilibrando desajeitadamente a torta e os saquinhos nas mãos. Beatrice não se ofereceu para ajudar, apenas se afastou, me deixando entrar. Fiz torta de maçã, eu disse, esperando ver alguma reação à receita da mãe dela. Receita da mamãe? Ah, foi tudo o que ela disse, pegando a torta. Obrigada. Pode deixar o casaco aqui. O corredor havia mudado desde a minha última visita. Havia móveis novos, um console de madeira escura com pernas ornamentadas e um grande espelho de moldura sólida acima dele. Uma peça cara, pelo visto. Na parede onde as fotos da família costumavam ficar, havia uma pintura abstrata em cores suaves. Vocês reformaram? Perguntei, tirando o casaco. Só uma pequena atualização, Beatrice deu de ombros. Todd achou que a casa deveria ser adequada ao seu novo cargo na empresa. Ela me levou para a sala de estar, onde vários convidados já estavam reunidos. Todd estava parado perto da lareira, com um copo de uísque na mão, dizendo algo a um homem de terno cinza. Quando me viu, parou de repente. Ah, Leslie, assentiu. Que bom que você pôde vir. Nenhum abraço, nenhum aperto de mão, apenas aquele aceno condescendente, como se eu não fosse o pai da esposa dele, mas um conhecido distante que havia sido convidado por cortesia. Olá, Todd, eu disse, tentando manter uma atitude positiva. Como vai o trabalho? Tudo bem, ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos, assim como o de Beatrice. Fui promovido a gerente regional. Agora tenho 3 escritórios sob minha responsabilidade. Parabéns, eu disse sinceramente. É uma grande conquista. Todd olhou para mim com uma leve surpresa, como se não esperasse que eu percebesse a magnitude do seu sucesso. Sim, é isso mesmo, concordou e se virou para o acompanhante. Este é Leslie, o pai de Beatrice. Leslie, este é Reed, meu colega. Reed apertou minha mão, perguntou educadamente como eu tinha chegado ali e quase imediatamente voltou à conversa com Todd. Fiquei sozinho no meio da sala, sem saber onde me colocar. Beatrice havia desaparecido na cozinha com minha torta, e os netos não estavam à vista. Olhando ao redor, notei que a sala de estar, assim como o corredor, havia passado por uma reforma. Um novo sofá de couro, uma mesa de centro de vidro, um lustre moderno pendurado no teto como um polvo de metal. Tudo gritava dinheiro e status. Sr. Arthur, ouvi uma voz feminina e me virei. Uma jovem estava parada na minha frente com uma taça de vinho. Seu rosto me parecia vagamente familiar. O senhor não se lembra de mim? Ela sorriu. Sou Chloe, amiga da Beatrice do ensino médio. Nos conhecemos no casamento da sua filha. Claro, Chloe, menti, aliviada por alguém ter decidido falar comigo. Como você está? Trocamos algumas frases sobre o tempo e como Wallingford havia mudado ao longo dos anos. Chloe foi educada, mas senti que ela estava falando comigo por pena. Seu olhar percorreu meu ombro, procurando um interlocutor mais interessante. Se me dão licença, acho que vou procurar meu marido, disse ela finalmente, e se afastou, deixando-me sozinha novamente. Decidi procurar meus netos. Enquanto subia as escadas para o segundo andar, ouvi vozes abafadas vindas do quarto de Abigail. A porta estava entreaberta e espiei lá dentro. Abigail estava sentada em frente ao computador e Pierce, deitado na cama, olhando para o celular. Eles não tinham notado minha presença, e eu podia ouvi-los conversando. Por que a mamãe o convidou para vir aqui? Pierce bufou. Ele é sempre tão estranho e lento. Não faço ideia, disse Abigail, sem tirar os olhos da tela. Papai disse algo sobre manter os laços familiares unidos, principalmente agora. Agora, quando querem pedir dinheiro a ele, Pierce riu, e ambos riram. Senti o sangue subir-me ao rosto. Meus próprios netos falavam de mim como se eu fosse um fardo, não um membro da família.
E que conversa era essa sobre dinheiro? Será que o convite era só uma desculpa para me aproximar das minhas economias? Eu queria dar meia volta e ir embora, entrar no carro e dirigir para casa, mas algo me impedia. Talvez a esperança de estar errado em minhas suspeitas, ou apenas a relutância em admitir que minha própria filha podia ser tão calculista. Tossi, fazendo-me notar. Os netos se levantaram de um salto, como se tivessem sido pegos em flagrante. Vovô, exclamou Abigail com fingido entusiasmo. Não ouvimos você entrar. Oi, pessoal, eu disse, tentando disfarçar a dor na voz. Trouxe uma coisa para vocês. Estendi as sacolas de presente para eles. Eles os aceitaram com sorrisos educados, mas sem muito interesse. Obrigado, vovô, murmurou Percy, sem nem olhar para dentro. Sim, obrigada, ecoou Abigail. Abriremos mais tarde. Ok, assenti, tentando não demonstrar decepção. Antes, eles estavam ansiosos para abrir o embrulho, sem conseguir esperar para ver o que havia dentro. Agora, meus presentes eram apenas uma obrigação a ser aceita educadamente. Sua mãe disse que o jantar seria às 18 horas, eu disse, tentando manter a conversa. Você sabe o que ela está cozinhando? Peru, eu acho, Percy deu de ombros, já de volta ao telefone. O de sempre. Ela pedia tudo no Wallingford Gourmet, acrescentou Abigail. Ela não tinha tempo para cozinhar para si mesma. Concordei, lembrando-me de como Edith sempre cozinhava o dia de ação de graças sozinha, passando o dia inteiro na cozinha. Beatrice a ajudara, aprendendo os segredos de fazer o peru perfeito com um molho de cranberry. Aparentemente, essas tradições não sobreviveram. Bem, vou descer, eu disse, percebendo que minha presença só os estava perturbando. Te vejo no jantar. Eles resmungaram algo em resposta, e eu saí, fechando a porta cuidadosamente atrás de mim. No corredor, encostei-me à parede por um momento, sentindo-me subitamente cansado. Este dia não estava sendo nada do que eu havia imaginado. Descendo as escadas, notei que havia mais convidados. Todd me apresentou a mais alguns colegas de trabalho, mas ninguém demonstrou interesse em manter a conversa além do mínimo necessário. Eu me senti como um fantasma, invisível para todos os presentes. Beatrice estava remexendo a mesa, arrumando os pratos e copos. Aproximei-me e me ofereci para ajudar. Não precisa, pai, ela me interrompeu. Eu consigo. Por que você não se senta? Você deve estar cansado da estrada. Sentei-me obedientemente numa cadeira no canto da sala, observando a agitação ao meu redor. Ninguém se aproximou de mim. Ninguém perguntou sobre a minha vida. Ninguém me perguntou como eu estava. Eu era como uma pessoa invisível, um móvel velho que tinha sido movido para um canto para não atrapalhar. Depois de um tempo, Todd anunciou em voz alta que era hora de um aperitivo. Abriu uma garrafa de champanhe e começou a servir em taças. Vou te servir um whisky, Leslie, disse ele, me entregando um copo do líquido âmbar. Sei que você prefere. Não me lembrava de ter lhe dito minha preferência, mas peguei o copo e agradeci. O uísque era barato e tinha um sabor forte, mas tomei um gole, sem querer parecer ingrato. Todd ergueu o copo, chamando a atenção dos convidados. Ao Dia de Ação de Graças, proclamou, à família e aos amigos reunidos. Enquanto bebiam, Todd acrescentou, como se lembrasse da minha presença, e, claro, obrigado ao meu sogro por ter vindo. Na idade dele, qualquer viagem é um feito e tanto. Alguns convidados sorriram educadamente na minha direção, e senti minhas bochechas queimarem de humilhação. Todd falava de mim como se eu fosse um velho decrépito, incapaz de se locomover sozinho, e não um homem que ainda dirigia seu próprio carro e cuidava da casa. Depois do brinde, a conversa voltou a fluir sem a minha participação. Sentei-me, tomando meu uísque e observando os convidados. Entre eles, estavam dois casais mais ou menos da mesma idade de Beatrice e Todd, obviamente amigos deles que conheciam bem a família. Os outros eram colegas de trabalho de Todd, deduzi por fragmentos de conversa. Beatrice surgiu da cozinha, anunciando que o jantar estava pronto. Todos se dirigiram para a mesa, e eu me levantei, seguindo-os. Sentei-me na outra ponta da mesa, ao lado de uma mulher mais velha que foi apresentada como tia de um dos colegas de trabalho de Todd. Aparentemente, eu tinha sido considerada uma boa companhia pela idade.
A mesa estava lindamente posta, mas sem o carinho que Edith dedicara a cada detalhe do jantar. O peru, servido em uma bandeja de prata, parecia impecável, impecável demais para ser feito em casa. As palavras de Abigail de que a refeição havia sido encomendada em um restaurante foram confirmadas. Enquanto Todd cortava o peru, olhei ao redor da sala novamente. Notei a nova TV na parede, uma tela plana enorme como a de um cinema. Sobre a lareira, havia fotos em porta-retratos de prata, Todd e Beatrice em alguma recepção, netos em seus uniformes escolares, um retrato de família com vista para o oceano. Nenhuma delas tinha eu ou Edith. Beatrice arrumava a comida nos pratos com a ajuda de um dos convidados. Os netos desceram até a mesa, ambos com expressões de desgosto, como se tivessem sido arrancados de algo extremamente importante. Sentaram-se um ao lado do outro, longe de mim. Então, Todd começou em voz alta enquanto todos recebiam suas porções: vamos, como é tradição, dizer pelo que somos gratos este ano. Ele começou primeiro, grato pela promoção, pela família maravilhosa e por poder reunir todos os entes queridos à mesma mesa. Suas palavras soaram mecânicas, como um discurso em um evento corporativo. Beatrice agradeceu pela estabilidade e prosperidade, pela saúde das crianças e pela oportunidade de receber hóspedes em nossa casa. Nenhuma palavra sobre mim. Quando chegou a minha vez, senti todos os olhares se voltando para mim. De repente, senti a garganta seca. Sou grata, comecei, mas minha voz tremeu. Tossi e continuei, pelo convite, pela oportunidade de ver meus netos crescerem e pela memória de Edith, que está sempre conosco. Ao ouvir o nome de Edith, Beatrice desviou o olhar, e Todd fez uma careta quase imperceptível. Minha falecida esposa não era um assunto bem-vindo nesta casa. O jantar continuou, e a conversa voltou ao curso habitual. Discutiram política, os últimos filmes, planos para as férias de Natal. Ninguém me perguntou nada, e eu comi em silêncio, olhando de vez em quando para os netos, que digitavam embaixo da mesa, achando que ninguém tinha notado. A certa altura, Todd começou a falar sobre seus planos para o ano seguinte. Estamos pensando em expandir a casa, disse ele, virando-se para os colegas de trabalho. Adicionar outra ala, um home theater, talvez uma piscina no quintal. Parece ótimo, disse Reed. Mas deve ser caro. Todd olhou na minha direção. Temos algumas expectativas para o futuro, disse ele com um tom de voz insinuante. Investimentos que devem estar prestes a dar frutos. Percebi que ele estava falando do meu dinheiro, e um pedaço de peru ficou preso na minha garganta. Precisei engoli-lo com água para não tossir. Beatrice, percebendo minha reação, mudou rapidamente de assunto. Falando em investimentos, disse ela, Percy ganhou o concurso de economia da escola. Você deveria contar a todos sobre o seu projeto, querida. Percy desligou o telefone com relutância e começou a falar em tom monótono sobre algum tipo de projeto de energia limpa. Tentei demonstrar interesse perguntando sobre os detalhes, mas ele respondeu com uma palavra e voltou à sua narrativa sem olhar para mim. Depois do jantar, Beatrice ofereceu café a todos. Eu me ofereci para ajudar, na esperança de ter uma conversinha particular com minha filha. Sente-se, papai, disse ela. Eu me viro. Fiquei à mesa, sentindo-me cada vez mais desconfortável. Todd e seus colegas de trabalho discutiam algum tipo de acordo, e as mulheres conversavam sobre as próximas liquidações de fim de ano. Os netos pediram permissão para sair da mesa e, quando a receberam, imediatamente desapareceram escada acima. Enquanto Beatrice trazia uma bandeja de café, notei que ela estava cochichando com Todd. Os dois olharam na minha direção, e pensei ter ouvido a palavra dinheiro. Isso tornou tudo ainda mais desconfortável. A sobremesa foi servida em pratinhos, não a minha torta de maçã, mas um bolo elaborado com muitas camadas. Minha torta ficou em algum lugar da cozinha, esquecida e indesejada, como eu. Olhando para aquelas pessoas rindo e conversando como se eu não estivesse ali, tentei encontrar forças para acreditar que as coisas ainda poderiam melhorar, que talvez depois que os convidados fossem embora, Beatrice e eu poderíamos ter uma conversa franca, que eu poderia encontrar uma maneira de me reconectar com meus netos, que tudo aquilo era apenas um mal-entendido, não um afastamento deliberado. Mas, no fundo, eu sabia que estava me enganando. Os olhares trocados entre Todd e Beatrice, os sussurros, a condescendência, tudo me dizia que eu estava ali por um único motivo, e esse motivo tinha pouco a ver com laços familiares.
À medida que a noite avançava, eu me sentia cada vez mais deslocado. O café na minha xícara esfriou, intocado. Minha torta de maçã ainda não estava na mesa, mas todos devoravam com entusiasmo o caro bolo de chocolate encomendado na confeitaria. Você acompanha o mercado de ações, Leslie? De repente, um dos colegas de Todd, cujo nome eu não conseguia lembrar, se aproximou de mim. Não muito, respondi honestamente. Na minha idade, o mercado financeiro parece muito imprevisível. Exatamente, disse Todd em voz alta, chamando a atenção de todos à mesa. Era exatamente disso que eu estava falando. Pessoas mais velhas não entendem nada de economia moderna. Ele me olhou com aquele sorriso condescendente que eu tanto odiava. Sem respeito pelo risco, continuou. Eles guardam o dinheiro debaixo do colchão ou, na melhor das hipóteses, em contas poupança com juros mínimos, e depois se perguntam por que suas economias estão desaparecendo diante dos seus olhos. Vários convidados assentiram em compreensão, e Beatrice me lançou um olhar que era uma estranha mistura de irritação e constrangimento. Não preciso arriscar meu dinheiro, eu disse calmamente. Já tenho o suficiente do que tenho. Mas você poderia aumentar seu capital, insistiu Todd. Imagine a herança que você poderia deixar para seus netos. Lá estava, uma referência direta ao meu dinheiro e ao seu futuro destino. Olhei para Beatrice, esperando que ela interrompesse aquela conversa desagradável, mas ela apenas ajeitou o guardanapo no colo, evitando meu olhar. Prefiro cuidar das minhas próprias finanças, eu disse, tentando manter a voz firme. Claro que sim, riu Todd. É que é difícil tomar decisões racionais na sua idade. Estatísticas mostram que as habilidades cognitivas começam a declinar depois dos 65. Vários convidados se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Até para Todd, foi grosseiro demais. Todd, disse Beatrice baixinho, mas era como se ele não a tivesse ouvido. Veja a tecnologia, por exemplo, continuou ele. Leslie ainda usa um telefone com botão. Ele se recusa a aprender a usar o smartphone. É uma necessidade básica no mundo de hoje. Tenho um smartphone, respondi. Só prefiro não usá-lo desnecessariamente. Vejam, Todd olhou triunfante para os colegas. A típica resistência ao progresso, e depois reclamam que os jovens não os entendem. Um dos convidados riu baixinho, e esse foi o sinal para os outros. Logo, houve risadas generalizadas na mesa, como se Todd tivesse contado uma boa piada em vez de me humilhar publicamente. Você sabia que meu sogro ainda lê jornais impressos? Continuou Todd, claramente entrando no clima. Todas as manhãs, ele espera o carteiro trazer as notícias que já estão desatualizadas. As risadas ficaram mais altas. Olhei para os netos, esperando ver alguma simpatia, mas Pierce estava sorrindo, e Abigail olhava para o prato, sorrindo levemente. Ele também cozinha à moda antiga, disse Beatrice, para minha decepção. Sem utensílios modernos de cozinha, tudo à mão, como no século passado. Já vimos o resultado, bufou Todd, apontando com a cabeça para a cozinha onde minha torta esquecida provavelmente estava. Parece que foi feita na Idade da Pedra. Uma nova explosão de riso. Fiquei ali sentado, sentindo minhas bochechas queimarem de humilhação. Não porque eu fosse considerado antiquado, não havia vergonha nisso. Mas porque meus amigos mais próximos me ridicularizaram publicamente, como se eu não fosse um membro da família, mas sim um personagem de uma piada. Você já ouviu contar as mesmas histórias várias vezes, continuou Todd, imitando uma voz trêmula e senil. Quando eu era pequeno, costumávamos ir para a escola a pé na neve, subindo a ladeira nos dois sentidos. Outra explosão de riso. Eu nunca tinha dito nada parecido, mas não importava mais. Todd estava criando uma caricatura, e todos estavam felizes em participar. E aqueles conselhos intermináveis que ele dá, Pierce acrescentou, decidindo de repente participar. Na minha época, respeitávamos os mais velhos. Olhei para o meu neto com dor. Ele tinha 13 anos e já tinha aprendido a me desprezar. O que eu tinha feito para merecer essa atitude? Será que eu tinha simplesmente vivido demais? E o mais engraçado é que, disse Todd, tomando um gole de vinho, ele ainda acha que entende o mundo moderno. Outro dia, ele tentou me explicar como funcionam os seguros, para mim, um homem que está no ramo há 20 anos. Risada de novo. Lembrei-me daquela conversa.
Todd havia calculado mal o prêmio do seguro para clientes idosos, e eu simplesmente apontei o erro na fórmula. Ele ficou bravo, mas admitiu que eu estava certo. Agora, a história tinha virado uma piada sobre minha suposta incompetência. Chega, eu disse baixinho. Mas ninguém me ouviu. Sabe qual é a parte triste? Continuou Todd com a voz um pouco embriagada. Ele está sentado em cima de uma fortuna e não sabe o que fazer com ela. $350.000 sobrando enquanto tentamos nos virar. Houve um silêncio repentino. Até Todd pareceu perceber que tinha ido longe demais. Beatrice olhou para ele com os olhos arregalados, e os convidados desviaram o olhar, constrangidos. Coloquei lentamente o guardanapo na mesa. De repente, tudo ficou claro como cristal. O convite, a falsa polidez, o espetáculo humilhante, tudo girava em torno de dinheiro. O dinheiro que sobrara da venda da casa de Edith. Dinheiro que já haviam dividido mentalmente entre eles. Leslie, o Todd está só brincando, disse Beatrice rapidamente, vendo a minha expressão. Ele não quis dizer isso. Não, foi exatamente isso que ele quis dizer, respondi, surpresa com a calma na minha voz. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Levantei-me lentamente da mesa. Todos os olhares estavam voltados para mim. Todd parecia irritado, como se eu estivesse estragando o espetáculo. Beatrice parecia assustada, e os netos, confusos. Sabem, comecei, dirigindo-me à multidão, pensei que me convidar para este jantar era uma tentativa de consertar o relacionamento. Esta versão inclui pontuação adequada e está dividida em parágrafos curtos, preservando cada linha do texto original. Avise-me se precisar de mais ajustes. Eu achava que minha filha e a família dela queriam muito que eu fizesse parte da vida deles. Olhei para Beatrice, e ela baixou os olhos. Mas agora vejo que a única coisa em que você está interessada é no dinheiro que receberá quando eu morrer. Papai, isso não é verdade, começou Beatrice. Mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Não precisa, eu disse. Eu entendo. E tomarei as medidas cabíveis. Todd se endireitou, com uma expressão cansada no rosto. O que você quer dizer? Perguntou, e pela primeira vez naquela noite, não havia condescendência em sua voz, apenas alarme. Quero dizer, respondi, sentindo-me estranhamente leve, que vou ligar para meu consultor financeiro amanhã e transferir todo o meu dinheiro para um fundo de investimento fechado. Um fundo ao qual só eu teria acesso. O rosto de Todd empalideceu. Beatrice olhou para mim boquiaberta. Você não pode, começou Todd. Eu posso, interrompi-o, o dinheiro é meu, e agora consigo ver suas verdadeiras intenções. Houve silêncio absoluto. Os convidados ficaram paralisados, sem saber para onde olhar. Todd e Beatrice trocaram olhares de pânico. Abigail e Pierce encararam seus pratos. Leslie, não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, começou um dos colegas de Todd, aparentemente tentando descontrair. Todd só bebeu um pouco de vinho demais. Ele não quis te ofender. Não estou ofendida, respondi. Acabei de ter uma epifania e sou grata por isso. Virei-me para Beatrice. Obrigada pelo jantar, disse formalmente. Foi muito informativo. Papai, por favor, ela começou, mas eu já estava indo em direção à saída. No corredor, tirei meu casaco do cabide. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de medo ou raiva, mas de determinação. Eu me sentia como se tivesse me livrado de um peso enorme que carregava há anos. O peso das esperanças não realizadas de reconstruir um relacionamento com uma família que me via apenas como uma fonte de dinheiro. Ouvi passos apressados atrás de mim. Beatrice me alcançou na porta. Papai, você não pode ir embora assim, disse ela, com pânico na voz. Todd não queria te machucar. Ele só estava fazendo uma piada de mau gosto. Não é brincadeira, Beatrice, eu disse calmamente. É a verdade. A verdade sobre o que você sente por mim e o que você quer de mim. Mas somos uma família, disse ela, com lágrimas brilhando nos olhos. Se eram sinceras ou falsas, eu não sabia dizer. Família não se trata como você me tratou hoje, eu disse. Família não ridiculariza nem humilha. Uma família não espera que seus parentes morram para poder herdar. Ela deu um passo para trás como se eu tivesse lhe dado um soco. Eu nunca,
começou ela. Você não o impediu, interrompi. Você riu com todo mundo. Você deixou seus filhos assistirem ao pai humilhar o avô. O que isso diz sobre você como filha? Como mãe? Beatrice baixou os olhos. Todd apareceu atrás dela, com o rosto vermelho de raiva e álcool. Você não pode simplesmente nos deserdar, disse ele, abandonando qualquer pretensão de polidez. Era o dinheiro da Edith. Era para Beatrice e as crianças. Edith queria que o dinheiro fosse para o bem da família, respondi. Mas vocês não são da família. São abutres cercando um moribundo. Só que eu ainda não estou morrendo. E não vou deixar vocês ganharem um centavo. O rosto de Todd se contorceu de raiva. Você vai se arrepender disso, sibilou ele. Podemos contestar qualquer decisão que você tomar. Você é um. Experimente, respondi calmamente. Eu adoraria contar ao juiz sobre esta noite, como meu genro zombou publicamente da minha idade e da minha suposta incompetência, e depois declarou abertamente que estava esperando o meu dinheiro. Todd empalideceu. Vários convidados apareceram na porta da sala, atraídos pela comoção. Eles nos olharam com curiosidade indisfarçável. Houve um silêncio mortal após minha declaração. Fui em direção à porta, mas Todd bloqueou meu caminho, com o rosto corado por uma mistura de raiva e pânico. Espere, Leslie, disse ele, tentando colocar um tom conciliador na voz. Não vamos tomar decisões precipitadas. Eu só estava fazendo uma piada de mau gosto. Não foi uma piada, respondi calmamente. Piadas são engraçadas. O que você fez foi humilhante, e eu não vou tolerar isso. Beatrice se aproximou de nós, com uma expressão que misturava medo e irritação. Pai, você está exagerando. O Todd bebeu vinho demais. Ele não queria te machucar. Não queria me machucar? Olhei-a diretamente nos olhos. Ele zombou de mim na frente de todos os seus convidados. E você riu com ele. Todos riram. O corredor ficou lotado. Os convidados, atraídos pelo barulho, aglomeraram-se em volta da porta, observando nossa conversa com curiosidade indisfarçável. Todd os notou e se virou para eles com um sorriso estranho. Amigos, um pequeno desentendimento familiar. Por que vocês não voltam para a sobremesa? Já vamos nos juntar a vocês. Mas ninguém se moveu de seus assentos. A situação era intrigante demais para simplesmente ir embora. Leslie, seja razoável, Todd recomeçou, baixando a voz. Vamos discutir isso como adultos. Dinheiro é uma questão importante e não pode ser tratada com emoção. É por isso que vou ligar para meu consultor financeiro, respondi, para resolver esse problema sem emoção, mas com total clareza sobre suas verdadeiras intenções. Todd lançou um olhar rápido para Beatrice, como se buscasse apoio nela. Papai, disse ela, com a voz trêmula, pense nos netos. Sempre contamos com esse dinheiro para a educação deles. Sério? Olhei para ela, surpreso. E eu que achei que você estava contando com esse dinheiro para uma expansão da casa e um home theater. Não foi isso que o Todd disse? Beatrice lançou um olhar zangado ao marido, mas rapidamente se recompôs. Nós nos importamos com o futuro das crianças, disse ela. Boas condições de vida fazem parte do bem-estar delas. E quanto a cuidar de mim? Perguntei. Do meu bem-estar e dignidade? De respeitar o homem que te criou e sempre te apoiou? Ela desviou o olhar, incapaz de encontrar algo para dizer. Abigail e Pierce surgiram da sala de estar, intrigados com a comoção. Pararam na escada, observando com uma expressão confusa. O que houve? Perguntou Abigail. O vovô vai embora? Sim, querida, respondi. Seu avô está indo embora, e temo que ele não volte tão cedo. Por causa das piadas do papai? Perguntou ela, lançando um olhar rápido para Todd. Ele só estava brincando. Não, não por causa das piadas, eu disse, olhando para os netos. Foi a falta de respeito, porque algumas pessoas só veem os outros como uma fonte de dinheiro, não como uma pessoa. Pierce mudou de um pé para o outro, visivelmente desconfortável. Mas você não vai nos deixar sem herança, vai? Perguntou ele, e quase ri da franqueza da resposta. Pierce, exclamou Beatrice. Você não pode falar assim.
Mas é só disso que vocês têm falado nas últimas semanas, ele deu de ombros. Sobre como o dinheiro do vovô nos ajudaria a pagar a hipoteca e a faculdade. Houve uma pausa constrangedora. Todd e Beatrice trocaram olhares de pânico. Aquela conversa sobre a casa obviamente não era para os meus ouvidos. Então, eu disse lentamente, você estava discutindo sobre meu dinheiro, fazendo planos na frente das crianças. Não é o que você pensa, disse Beatrice rapidamente. Nós só estávamos. Chega, interrompi-a, eu entendo, e minha decisão não vai mudar. Virei-me para a porta, mas Todd estava bloqueando meu caminho novamente. Você não pode simplesmente ir embora, disse ele, sua voz agora uma ameaça descarada. Ainda não terminamos de falar sobre isso. Estou, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. E sugiro que você se afaste. Ou o quê? Ele sorriu. Chamar a polícia? Reclamar que te machucamos? Senti a raiva crescendo dentro de mim, mas a contive. A raiva não ajudaria naquele momento. Eu precisava manter a cabeça fria. A polícia não, respondi calmamente. Meu advogado, que ficará muito interessado em saber que você está me mantendo presa contra a minha vontade. O rosto de Todd se contorceu, mas ele se afastou. Abri a porta, sentindo os olhares de todos na sala. Pai, espera, Beatrice agarrou meu braço. Vamos conversar normalmente. Não vamos nos emocionar. Podemos resolver isso. Olhei para minha filha. Havia lágrimas em seus olhos, mas eu não conseguia dizer se eram de remorso ou medo de perder a herança esperada. Não temos uma conversa normal há anos, eu disse. E hoje, percebi o porquê. Queremos coisas diferentes, Beatrice. Você quer o meu dinheiro, e eu quero o seu respeito, e nenhuma de nós parece estar conseguindo o que quer. Não é justo, exclamou ela. Somos uma família. Nos importamos com você. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Perguntei. Quando perguntou sobre a minha saúde? Quando se ofereceu para me ajudar sem esperar nada em troca? Ela ficou em silêncio, com os olhos baixos. Exatamente, eu disse. Adeus, Beatrice. Saí para a varanda, sentindo o ar frio de novembro no rosto. Atrás de mim, Beatrice gritava alguma coisa, mas eu não estava prestando atenção. Caminhei até o meu carro, sentindo-me estranhamente leve. Vovô, ouvi a voz de Abigail e me virei. Ela estava parada na varanda, enrolada no suéter. Os rostos preocupados dos pais a observavam. Não vou te ver de novo? Perguntou ela, e havia algo como uma tristeza genuína em sua voz. Não depende de mim, respondi. Depende do que você realmente quer. Entrei no carro e liguei o motor. Pelo retrovisor, pude ver Todd arrastando Abigail de volta para dentro de casa e Beatrice parada na varanda, abraçada a si mesma. Enquanto dirigia, não senti um pingo de arrependimento, apenas alívio, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há muito tempo. Quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi juntar as coisas que havia deixado na casa da Beatrice, minha camisola, minha escova de dentes, o livro que planejava ler antes de dormir. Eu sempre ficava lá na noite seguinte ao Dia de Ação de Graças, e planejava ficar também desta vez. Que ingenuidade a minha em pensar que este feriado seria o início da reconciliação. Depois de colocar minhas coisas em uma pequena bolsa, sentei-me na cadeira e olhei para o meu celular. Estava silencioso. Nem Beatrice nem Todd tentaram entrar em contato comigo. Aparentemente, decidiram me dar um tempo para me acalmar e me recompor. Não perceberam que minha decisão era definitiva. De manhã, acordei com a mente lúcida e uma intenção firme. Depois de tomar café da manhã, peguei o cartão de visita de Harris Williams, um consultor financeiro, e disquei o número dele. Harris Williams falando, disse uma voz profissional. Sr. Williams, está é Leslie Arthur. Nos conhecemos no funeral de George Patterson. Claro, Sr. Arthur, disse ele com um tom caloroso na voz. O que posso fazer por você? Preciso de conselhos sobre um fundo de investimento, eu disse, fechado, com acesso restrito. Entendo, disse ele. Quando seria conveniente para vocês se encontrarem? Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Desliguei o telefone com uma sensação de dever cumprido. Agora,
só me restava aguardar a reação de Beatrice Todd, que eu tinha certeza que não demoraria a chegar. De fato, por volta do meio-dia, a campainha tocou. Beatrice estava na soleira, sozinha, sem Todd. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "Posso entrar?" perguntou ela baixinho. Dei um passo para o lado, deixando-a entrar. Ela entrou na sala e sentou-se no sofá, esfregando nervosamente a alça da bolsa. "Pai, vim me desculpar", começou ela. "O que aconteceu ontem?" "Foi horrível. O Todd passou dos limites." "E você?" perguntei. "Você não passou dos limites rindo com ele." Ela baixou os olhos. "A culpa foi minha", admitiu. "Eu não devia tê-lo apoiado." "Mas você conhece o Todd, quando ele começa, é difícil pará-lo." "Eu sei", concordei. "E é por isso que não entendo como você pôde se casar com um homem assim." Beatrice se encolheu como se eu tivesse lhe dado um soco. "Ele nem sempre foi assim", disse ela. "Ele só está passando por uma fase difícil no trabalho. Está preocupado com a nossa situação financeira. Tanto que ele está disposto a humilhar seu pai por dinheiro", eu disse. "Não se trata apenas de dinheiro", disse ela rapidamente. "Estamos preocupados com o seu futuro, com a sua vida pessoal." "Não minta para mim, Beatrice", eu disse, cansada. "Não depois de ontem. Você só está interessada em dinheiro." O próprio Pierce confirmou. "Ele é uma criança." "Ele não entende", ela objetou. "Claro, vocês discutiram finanças", eu disse. "Vocês estão com problemas com a hipoteca, e a educação dos filhos é cara, mas isso não significa que não gostamos de vocês." "O amor se demonstra em ações", eu disse. "E suas ações demonstram apenas ganância e desrespeito." Beatrice respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. "Tudo bem", disse ela. "Vamos ser honestos. Sim, precisamos do dinheiro. Sim, contávamos com a sua ajuda. Mas isso não muda o fato de que somos uma família, que temos uma história, uma conexão." "Que tipo de conexão?" perguntei. "A gente se vê uma vez a cada 6 meses, e é por obrigação." "Você não liga. Você não está interessado na minha vida. Meus netos me tratam como uma estranha." "Que tipo de família é essa?" Ela ficou em silêncio, incapaz de encontrar algo para reclamar. "Escute", continuei com mais gentileza, "eu entendo que você tenha dificuldades financeiras, mas não é meu trabalho resolvê-las, principalmente quando você me trata como me tratou ontem." "Podemos resolver isso", disse ela com energia repentina. "Socializar mais, nos ver com mais frequência. As crianças podem passar os fins de semana com você." "Para que eu não te deserde?" perguntei sem rodeios. Beatrice corou, mas não desviou o olhar. "Isso também é importante", admitiu. "Não vou mentir. Mas não é só isso." Balancei a cabeça, sentindo-me infinitamente cansada daquela conversa. "Sabe qual é o problema, Beatrice? Você me vê como um caixa eletrônico, não como uma pessoa. Você não está interessada em mim, na minha vida, nos meus sentimentos. Está esperando que eu morra para poder ficar com o meu dinheiro." "Isso não é verdade", exclamou ela. "Não é." Olhei-a diretamente nos olhos. "Então por que o Todd estava falando do meu dinheiro como se fosse um peso morto? Por que você estava discutindo como iria gastá-lo, como se eu já estivesse no túmulo?" Ela não conseguiu encontrar uma resposta. "Liguei para um consultor financeiro", eu disse. "Vou me encontrar com ele amanhã para combinar uma transferência para um fundo de investimento fechado." O rosto de Beatrice se contorceu de pânico. "Pai, por favor, não faça isso. Vamos conversar. Podemos chegar a um acordo." "É tarde demais para concessões", eu disse. "Ontem, você mostrou quem realmente é, e eu já tomei minha decisão." Naquele momento, a porta se abriu e Todd rompeu em casa. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Chega desses joguinhos, Leslie", disse ele, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-la. "Você não pode simplesmente nos deserdar. O dinheiro é da Edith, e era para a filha e os netos dela." "Todd", exclamou Beatrice, "combinamos que eu falaria com o papai a sós." "Você o convenceu?", Todd bufou.
Pela sua cara, não. É hora de parar de enrolar e falar a verdade. Esse dinheiro tem que ficar na família. Ficará na família, eu disse calmamente. Comigo. Ainda estou viva, lembra? Mas você é um velho, exclamou Todd. O que vai fazer com essa quantia? Você só precisa do mínimo necessário para viver. O resto deve ir para alguém que saiba fazer bom uso dele. Bom uso, ri. Como um home FIA teria uma expansão da casa. Isso é um investimento imobiliário, retrucou Todd. Eles vão aumentar o valor da casa. É um investimento inteligente. É, concordei. Prefiro investir na minha vida. Conforto e independência para o resto dos meus anos. Você é egoísta, disse Todd. Você só pensa em si mesmo, não no futuro dos seus netos. E você é um hipócrita, respondi. Você só pensa no dinheiro e não na pessoa a quem ele pertence. Beatrice se colocou entre nós, claramente com medo de que o conflito se tornasse algo mais sério. Chega, vocês dois, disse ela. Não vamos chegar a lugar nenhum assim. Todd a encarou com raiva, mas deu um passo para trás. Leslie, começou ele, tentando falar com mais calma, vamos ser razoáveis. Este dinheiro pode garantir o futuro dos seus netos. Não é isso que Edith gostaria? Ao ouvir o nome de Edith, senti uma onda de raiva crescer dentro de mim. Não ouse mencionar o nome dela, eu disse, baixinho, mas com firmeza. Você não tem o direito de falar sobre o que ela queria. Você nem a conhecia de verdade. Pai, Beatrice interveio, mamãe gostaria que fossemos uma família, que apoiássemos uns aos outros. Exatamente, eu disse. Mas não somos uma família. Você provou isso ontem, e agora eu aceito como fato e ajo de acordo. Você não pode simplesmente entregar todo o dinheiro, disse Todd. Podemos apelar da decisão e alegar que você é incompetente. Experimente, eu disse calmamente. Qualquer médico dirá que sou sensato. E qualquer juiz verá que vocês são apenas gananciosos tentando tirar a propriedade de um homem idoso. Todd cerrou os punhos, e por um momento, pensei que ele fosse me bater, mas Beatrice colocou a mão em seu ombro, segurando-o. Vamos, Todd, disse ela. Não adianta. Não, ele se livrou da mão dela. Não vou embora até que ele prometa manter o dinheiro na família. Acho melhor você ir embora, eu disse, levantando-me da cadeira. Ou eu chamo a polícia. Você está blefando, Todd sorriu. Você não chamaria a polícia nem para sua própria filha. Peguei meu celular silenciosamente e comecei a discar. Todd me observou, incrédulo, mas quando coloquei o telefone no ouvido, seu rosto mudou. Ok, disse ele, recuando em direção à porta. Vamos embora. Mas isso não acabou, Leslie. Você vai se arrepender da sua decisão. A única coisa que lamento, respondi, é não ter visto sua verdadeira natureza antes. Beatrice me lançou um último olhar suplicante, mas eu me mantive inflexível. Eles saíram, batendo a porta com força. Afundei na cadeira, sentindo minhas mãos tremerem, não de medo, mas de tensão e determinação. O telefone na minha mão tocou, me fazendo estremecer. Era Harris Williams. Sr. Arthur, saí mais cedo. Podemos nos encontrar hoje, se for conveniente para o senhor. Perfeito, respondi. Quanto antes, melhor. Depois de fazer as malas, entrei no carro e dirigi até o escritório de Williams. No caminho, pensei na vida, nas decisões que me trouxeram até aqui, no meu casamento com Edith, no nascimento de Beatrice, nas alegrias e dificuldades de criar uma filha, em como tudo mudou depois da morte de Edith, em como me permiti ficar invisível na vida da minha própria família. Mas as coisas serão diferentes agora. Não viverei mais esperando migalhas de atenção de pessoas que só me veem como uma fonte de dinheiro. Vou começar a viver para mim mesma, a administrar meu tempo e dinheiro como achar melhor. E esse pensamento me encheu não de amargura, mas de uma maravilhosa sensação de liberdade e determinação. A reunião com Harris Williams foi rápida e eficiente. Ele era exatamente o tipo de profissional que eu esperava ver, profissional, competente, sem perguntas. Descrevi minha situação da forma mais específica possível. Eu queria transferir todo o dinheiro da venda da casa de Edith para um fundo de investimento fechado ao qual só eu teria acesso.
Entendo, Sr. Arthur. Williams assentiu, fazendo anotações em seu caderno. Posso sugerir várias opções que atendem às suas necessidades. Discutimos possíveis estratégias de investimento, o grau de risco e os retornos potenciais. No final, escolhi uma opção conservadora que me proporcionaria uma renda estável nos próximos anos, sem riscos desnecessários. Excelente escolha, aprovou Williams. Prepararei todos os documentos necessários até o final da semana, mas podemos começar o processo de transferência hoje mesmo, se você tiver certeza da sua decisão. Tenho certeza absoluta, respondi. Quanto antes, melhor. No mesmo dia, assinei os documentos preliminares e o processo foi iniciado. Williams me garantiu que, em uma semana, tudo estaria formalizado e eu teria total controle sobre meu investimento. Ao voltar para casa, senti uma sensação extraordinária de alívio, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle do meu próprio destino, e não apenas uma observadora passiva à espera da atenção da minha família. O telefone tocou várias vezes. Beatrice tentou me contatar, mas eu não atendi. Eu precisava de tempo para processar o que tinha acontecido e decidir como seguir em frente. Na manhã seguinte, acordei com uma compreensão clara do que queria mudar na minha vida. Durante anos, vivi esperando que meu relacionamento com minha filha e netos se resolvesse. Eu havia desistido dos meus desejos, dos meus interesses, das minhas amizades, tudo pela ilusão dos laços familiares. Era hora de retornar ao meu verdadeiro eu. A primeira coisa que fiz foi ligar para Robert King, um velho amigo com quem eu não falava há quase um ano. Tínhamos sido inseparáveis, trabalhávamos juntos em uma construtora, passávamos os fins de semana juntos, pescando, indo a jogos de beisebol. Mas depois que Beatrice começou a insinuar que Robert era uma má influência para mim, gradualmente reduzi o contato com ele, na esperança de ganhar a aprovação da minha filha. Leslie, a voz surpresa de Robert ao telefone aqueceu minha alma. É você, seu velhote? Estou, Bob, respondi, sorrindo. Como vai? Conversamos por quase uma hora. Robert falou sobre sua vida, sobre seus netos, que, ao contrário dos meus, o visitam regularmente, sobre pescar, da qual ele ainda gosta, apesar da artrite. Escute, eu disse quando a conversa chegou ao fim, você gostaria de ir pescar neste fim de semana? Como nos velhos tempos. Claro que sim, exclamou Robert. Achei que você nunca sugeriria isso. Depois de combinar os detalhes, desliguei o telefone com uma sensação de expectativa. Pescar, o tipo de prazer simples do qual me privei por anos com medo de decepcionar Beatrice. O próximo item na minha lista de voltar à vida era a reforma da casa. Durante anos, adiei a ideia, economizando cada centavo como se a vida dos meus netos dependesse disso. Agora que eu havia decidido administrar meu dinheiro sozinha, era hora de deixar minha casa verdadeiramente confortável. Chamei uma equipe de reparos que poderia começar a trabalhar já na semana que vem. Discutimos a substituição do telhado com vazamento, a instalação de uma nova caldeira de aquecimento e a reforma do banheiro. Tudo isso eu vim adiando há anos, com medo de desperdiçar o dinheiro da família. O senhor gostaria de reformar a cozinha também, Sr. Arthur? Perguntou o encarregado, olhando para o meu antigo conjunto de cozinha. Fiquei pensando. Edith adorava aquela cozinha, escolhera cada armário, cada maçaneta. Mas já fazia anos, e tudo parecia desgastado, ultrapassado. Sim, eu disse com firmeza, reformar completamente a cozinha, mas manter este armário. Apontei para o antigo armário de carvalho que Edith herdara da mãe. Ele permanece. O encarregado assentiu compreensivamente e fez uma anotação em sua prancheta. Quando o técnico saiu, deixando-me com o orçamento e o contrato, sentei-me diante do computador. Era hora de fazer outra coisa muito adiada, inscrever-me em um clube de hobby local. Durante vários anos, eu vim olhando os anúncios de encontros de 10 no Centro Cultural de Wallingford, mas hesitava em ir, em parte por questões familiares, em parte por medo de começar algo novo naquela idade. Mas agora que eu havia decidido viver para mim, era o momento certo para tentar. Encontrei o site do clube e enviei uma inscrição para participar da próxima reunião. A resposta chegou surpreendentemente rápida. Fui convidado para uma reunião na quarta-feira seguinte. O telefone tocou novamente. Beatrice. Desta vez, decidi atender. Tive que colocar os pingos nos is e os traços nos ts.
Sim, Beatrice, respondi, tentando manter a voz calma. Papai, finalmente, eu podia ouvir o alívio em sua voz. Estou ligando para você o dia todo. O Todd e eu estávamos tão preocupados. Sério? Não consegui esconder meu ceticismo. Achei que você só estivesse preocupado com o meu dinheiro. Papai, por favor, disse ela, num tom de súplica. Não vamos passar por isso de novo. Conversamos com o Todd e ele percebeu que estava errado. Ele quer se desculpar pessoalmente. Não acho que seja necessário, respondi. Já tomei uma decisão sobre minhas finanças e não vou mudá-la. Mas, pai, ela hesitou, nós somos uma família. Não devemos deixar o dinheiro nos separar. É interessante que você só tenha tocado no assunto da família depois que eu decidi investir meu dinheiro em um fundo fechado, eu disse. Antes disso, eu não via muita vontade de manter relações familiares. Isso não é justo, exclamou ela. Eu sempre cuidei de você. Nós o convidamos para as férias. Nós o chamamos. Você me convidou por obrigação, não por amor, interrompi. Ligava uma vez por mês para ter certeza de que eu ainda estava viva e que o dinheiro não tinha sumido. Isso não é se importar, Beatrice. É um cálculo. Ela ficou em silêncio, e eu podia ouvir sua respiração ofegante. O que você quer da gente? Perguntou ela finalmente. Quer que a gente venha todo fim de semana para as crianças passarem mais tempo com você? Podemos organizar tudo isso. Viu, esse é o problema, suspirei. Você encara a comunicação comigo como uma obrigação que precisa ser organizada, como um acordo, sua atenção em troca do meu dinheiro. Não, não foi isso que eu quis dizer, ela disse. Era exatamente isso que eu queria dizer, respondi com firmeza. E sabe de uma coisa? Eu não preciso mais desse tipo de relacionamento. Eu mereço algo melhor. Papai, por favor, sua voz se encheu de lágrimas. Não nos afaste. Nós podemos consertar isso. Não estou te afastando, eu disse, mais suavemente. Só estou parando de me apegar à ilusão. Se você ou as crianças quiserem me ver sem nenhuma motivação financeira, minha porta estará sempre aberta. Mas não vou mais entrar nos seus joguinhos. Essa é uma decisão final? Ela perguntou depois de uma pausa. Sim, respondi. Já providenciei a transferência do dinheiro e comecei uma nova vida. Um fim de semana de pesca com Robert era exatamente o que eu precisava. Saímos de carro cedo pela manhã até um lago a 32 quilômetros da cidade, levando equipamentos, uma garrafa térmica com café e sanduíches que eu tinha feito com uma receita antiga. Droga, Leslie, você não perdeu suas habilidades culinárias, exclamou Robert, dando uma grande mordida no sanduíche de rosbife. A Edith ficaria orgulhosa. Ela diria que coloquei muita mostarda, sorri. E ela estaria certa, riu Robert. Mas é isso que os torna tão saborosos. Na quarta-feira, fui ao clube de jazz pela primeira vez. O encontro aconteceu em uma pequena sala no Centro Cultural Wallingford. Cerca de 20 pessoas de todas as idades se reuniram para ouvir gravações raras e discutir a obra de Duke Ellington. Recém-chegada, perguntou-me uma mulher de cabelos grisalhos e olhos azuis brilhantes enquanto eu parava hesitante na entrada. Sim, é a primeira vez aqui, admiti. Então venha sentar aqui do meu lado, ela deu um tapinha na cadeira ao lado. Sou Eleanor, ex-professora de música, atual fã de jazz. A noite foi surpreendentemente interessante. Aprendi muito sobre música que sempre amei, mas nunca estudei em profundidade. Depois da parte principal da reunião, várias pessoas, incluindo Eleanor, me convidaram para um café em um café próximo. Uma semana depois, Beatrice e Todd apareceram na minha porta sem avisar. Eu tinha acabado de voltar da casa do Robert, onde havíamos combinado uma viagem para Vermont. Queríamos conversar, disse Beatrice, mexendo na alça da bolsa. Você não está atendendo o celular. Entrem, dei um passo para o lado para deixá-los entrar. Estou ouvindo. Todd parecia estranhamente tímido, evitando meu olhar. Beatrice, por outro lado, estava serena e determinada. Papai, nós pensamos muito sobre o que aconteceu, começou ela. E admitimos que estávamos errados. Todd não deveria ter falado de você daquele jeito no jantar. Eu não deveria ter rido. Nós dois sentimos muito.
Peço sinceras desculpas, Leslie, disse Todd. E, para minha surpresa, havia sinceridade em sua voz. Meu comportamento foi imperdoável. Olhei para eles atentamente, tentando entender o que estava por trás disso. Será que realmente perceberam o erro ou seria mais uma tentativa de manipulação? Agradeço suas desculpas, disse finalmente, mas e agora? O que vai mudar? Beatrice suspirou. Queremos um relacionamento, disse ela. Um relacionamento de verdade, sem segundas intenções. Percebi que tinha perdido meu pai ao focar no dinheiro em vez do homem. E como você imagina isso? Perguntei, ainda cético. Não sabemos, admitiu Beatrice, honestamente. Mas queremos tentar. Talvez pudéssemos começar com jantares semanais. Sem falar de dinheiro, herança, investimentos, apenas reuniões familiares. Pensei nisso. Uma parte de mim queria acreditar neles, dar-lhes outra chance. A outra parte me lembrou de anos de negligência e manipulação. Estou disposto a tentar, finalmente disse, mas nos meus termos. Sem pressão, sem conversas financeiras, e não vou mudar de ideia sobre o fundo. Entendemos, assentiu Beatrice. O dinheiro é seu, e você tem o direito de usá-lo como bem entender. Não sei quão sinceras foram suas palavras, mas decidi dar-lhes uma chance. Não pelo bem deles, mas pelo meu próprio bem, para não viver com amargura e ressentimento, para manter algum contato com meus netos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia firmemente que não os deixaria mais me manipular. Eu continuaria a viver a minha vida, indo ao clube de jazz, saindo com Robert e novos amigos, viajando, curtindo a minha casa reformada. Estaria aberta a um relacionamento de verdade, mas não sacrificaria a minha felicidade e dignidade pela ilusão dos laços familiares. E essa decisão me trouxe paz e confiança. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre, e livre de manipulação, livre de culpa, livre de ter que me conformar às expectativas dos outros, livre para viver do jeito que eu quero viver e ser quem eu quero ser. E essa liberdade valeu todo o dinheiro do mundo.